Boa noite a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. Hoje vamos debater um tema que está no mundo do desporto muito em voga nos dias de hoje. Vamos falar sobre o doping tecnológico, muito associado às sapatilhas novas que têm vindo a surgir de várias marcas. Por isso, para falarmos um pouco sobre este assunto, que é melhor do que convidarmos o nosso podologista para se juntar a nós nesta pequena conversa, para sabermos melhor o que é isso do doping tecnológico, porque é que isso tem vindo em conversa ultimamente e se realmente pode ser considerado doping ou não e o que é que leva as pessoas a falarem dessa forma. Então convidá-lo aqui. Boa noite, Manuel. Olá Bruno, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos então falar aqui de um tema que ultimamente tem estado muito em discussão, em vários fóruns, em vários programas na área do desporto, nomeadamente do atletismo, que é sobre o doping tecnológico. A primeira pergunta que eu te vou colocar é o que é isto do doping tecnológico e porque é que se tem vindo a falar desta situação agora com os lançamentos que têm ocorrido em 2019 e 2020 a nível das sapatilhas de várias marcas. Antes de começarmos, vou deixar já aqui uma salvaguarda que o intuito deste live não é para falar especificamente de uma marca, tem vindo inúmeras marcas a lançar diferentes modelos, nem defender se uma marca é melhor que a outra. Vamos simplesmente debater este assunto, debater alguns componentes que essas sapatilhas estão a incluir e o porquê do que é que esses componentes estão a melhorar na performance ou não dos atletas e perceber se isso se aplica a toda a gente. Então, vou a pergunta, então, porque é que tem-se falado destas novas sapatilhas e destes novos modelos que têm surgido, o doping tecnológico? Então, o doping, de facto, tudo o que melhora a característica que eleva a performance de um atleta pode ser considerado doping. Tanto ele por diferentes formas, não é? Muitas vezes por medicação, muitas vezes por equipamentos. E neste quesito do doping tecnológico, foi considerado por muitos atletas e inclusive federações de atletismo que o incremento da performance do atleta por materiais que lhe traziam vantagem face aos outros atletas iriam ser considerados, neste caso, injustos, tirando qualquer tipo de fair play na habilidade desportiva. Esta é a questão que tem surgido no doping tecnológico. Tal é a febre pelo alto desempenho desportivo que as marcas que estão em volta de toda a tecnologia, desde os fatos, a aerodinâmica das bicicletas, à construção das sapatilhas ou ténis com materiais cada vez mais leves, mas também eficientes na redução das cargas específicas, mas na propulsão tanto do salto como da corrida, têm beneficiado, obviamente, algumas características desse gesto desportivo, então por isso tem suscitado muito interesse e é considerado por muitos um doping tecnológico. Mas faz sentido falar nesse sentido, porque basicamente estamos a defender que toda a evolução da tecnologia no desporto é considerada doping. A alteração das camisolas nos atletas, mesmo no futebol, por exemplo, aquelas camisolas mais leves, mais respiráveis, as sapatilhas, as botas de futebol, tudo tem evoluído, senão continuava-se a correr com as sapatilhas do tempo do Fernando Mera, do Carlos Lopes e não com as que temos hoje. Ou seja, isto faz parte do processo de evolução da tecnologia, como em tudo. Faz sentido falar-se disso como doping e não como um evoluir da modalidade, tanto é porque, embora os valores sejam elevados, estamos a falar que o que sai para o mercado está disponível a toda a gente, todos os atletas podem usar. Exatamente. A expressão do doping tecnológico também surgiu porque, de facto, a visibilidade e as metas que neste momento se estão a cumprir eram impensáveis na outrora. Obviamente que hoje a consciência de um atleta de alta competição é diferente, tanto pelo número de horas que tem
de treino, tanto pelo tipo de nutrição, né, que desempenha. Portanto, a disciplina nos dias de hoje também é muito melhor. À medida que a saúde também evolui, o melhor conhecimento temos para adotar com medidas preventivas, mas também de alto desempenho. Nas tecnologias, isto começou, obviamente, passando a publicidade para a Nike, com a história de reduzir o tempo de maratona, não é? Com as famosas Vaporfly da gama Zoom X. Sem dúvida, trouxe a questão de o quão a indústria tem evoluído e o quão ela vai influenciar. Obviamente não desmerecendo o mérito nem as qualidades do atleta de alta performance, a tecnologia tem ajudado sim, mas isto utilizando a analogia, a Fórmula 1 não vive apenas dos carros, também depende da audácia e a destreza do piloto. Também não adianta ter bons carros se depois também o piloto não usufrui dessa capacidade. O ténis ou as sapatilhas desportivas é a mesma coisa. Hoje, e como dizias e bem, nós não estamos a falar de protótipos. Surgiu, de facto, como protótipos, tanto para patentear e talvez por manobras de marketing, algumas técnicas e materiais utilizados nas sapatilhas de alta competição, mas elas estão disponíveis para todos. Talvez nem todos tenham o mesmo patrocínio e isso, obviamente, mexeu com as marcas que são rivais. Mas, de facto, a indústria tem crescido e não parece ser um doping desmerecido, uma vez que ele está disponível para todos os atletas e, obviamente, não só no incremento de potência da rentabilidade esportiva, mas também pela redução do número de lesões, pela melhor ergonomia no pé do corredor. Isso tem melhorado, de uma forma geral, toda a performance e aumentado, obviamente, a beleza desportiva. Como falaste, vamos tentar perceber um pouco o que é que essas sapatilhas, seja de várias marcas, porque elas agora estão um pouco a seguir quase todas esse modelo, que tipo de componentes é que elas têm para serem assim inovadoras e diferentes das outras? O que é que eles estão a acrescentar que antes não tinham? Antes de mais, especialistas de biomecânica e da indústria do calçado, que eles colocam em primeiro lugar, tanto na escolha de corrida como para outras modalidades derivadas, é o peso do conjunto. Antes de mais, está-se a trabalhar com materiais cada vez mais leves. E isso, obviamente, tem elevada importância e não pode ser considerado doping, numa opinião pessoal, porque, obviamente, atrasamos muito mais a fadiga do atleta, porque tem menos peso inserido também no choque do calcanhar ou no antepé. Então, numa prova de maratona, obviamente, o desgaste energético é menor. Pronto. Este é o primeiro item. Eles têm trabalhado muito na redução do peso do conjunto do ténis. Em segundo lugar, noutras características depois, aí sim, se quiseres perguntar à frente, podemos falar. Em segundo lugar, depois outras características já têm a ver com a dinâmica da prática da corrida. Porque tu há pouco falaste, e eu concordo contigo, que o equipamento por si só não é tudo. Ou seja, se nós colocarmos um atleta, vamos falar, qualquer pessoa que saiba conduzir com um carro de Fórmula 1, ele não sabe o que há de fazer com ela. Exatamente. Por exemplo, no futebol vemos os atletas todos praticamente com o mesmo tipo de equipamento, chuteira, exatamente. E um remata a baliza, mete a bola na baliza e o outro manda a bola para a banderola de canto. Por isso, exatamente. E aqui na parte do calçado do atletismo estamos a falar que se calhar este tipo de sapatilhas não vai beneficiar todos por igual, ou seja, se calhar vai haver algum tipo de padrões ou de atletas que vão beneficiar mais do que outros, certo? Sim, até porque determinadas marcas apostam naquilo que patentearam. Nós estamos a falar da ASICS, por exemplo, com os seus sistemas de amortecimento, do gel, né? Estamos a falar da Nike, com o seu sistema de ar. Estamos a falar de vários tipos de sapatilhas. Agora estão em voga também, veio da indústria do automóvel, a fibra de carbono, né? Cada uma tem a sua filosofia, a sua patente, mas depois também estão a introduzir tecnologias e materiais mais nobres para juntar já aquilo que é o seu desenho tradicional.
E isso, de facto, tem alterado muito os paradigmas da corrida e daquilo que é a imagem do atletismo, por exemplo, que conhecemos até então. Então, trazer esse tipo de materiais associado ao baixo peso, à preocupação da dinâmica, ao menos dispêndio energético do atleta, obviamente isso tem trazido uma melhoria para o atleta e para o espetáculo desportivo. Mas a nível, há bocado falaste que para além da redução do peso existem outros componentes que são adicionados nesse tipo de sapatilhas, que outros componentes são esses? Antes de mais, na estabilização, o tipo de sola, o desenho de sola, muitas vezes, as fibras cruzadas desses EVAs, desses materiais plásticos, têm trazido uma nova dinâmica na estabilidade do passo, ou seja, enquanto temos o primeiro contacto do pé até realizar a propulsão, e depois nos materiais que favorecem a velocidade ou o efeito de propulsão, que há muita gente que fala o efeito trampolim. Na verdade, não é tanto o efeito trampolim, é mais o efeito da propulsão, ou seja, da velocidade com que o material tem uma memória, ou seja, tem um momento final de força elástica para poder levar o pé para a frente, não é? E fazer a progressão na marcha, ou neste caso na corrida. É nisso que se tem trabalhado muito. E aí entra, obviamente, as fibras de carbono. Mas, por exemplo, nós sabemos que temos atletas com biomecânicas de corrida dispares. Este tipo de componentes vai beneficiar qualquer forma de mecânica de corrida ou, por exemplo, quem corre, se calhar desse tipo de sapatilhas, e quem corre, ou seja, atletas mais leves, atletas que correm em velocidades mais elevadas vão beneficiar mais, ou mesmo os atletas que têm um apoio mais de retropé também vão beneficiar? Penso que perdemos a ligação ao Dr. Manuel. Estás aí, Manuel? Estou sim, estou a ouvir. A imagem parou um pouco, mas Pois. sim, sim. Ouviste a minha pergunta? Sim, eu percebi. Se estas tecnologias favorecem mesmo atletas sem grande aptidão ou sem grande técnica da corrida. Sim, de uma forma generalista, se pusermos todos por igual, mesmo um atleta de alto rendimento, um atleta amador, a mesma tecnologia empregue nos ténis vai, obviamente, favorecer os dois. Obviamente que o que tem melhor preparação, o profissional, vai beneficiar mais dessa tecnologia do que o atleta amador. Mas de uma forma generalista, ao dispersar a carga, não é, pelos materiais de melhor absorção e ao termos materiais que dispersam, mas também têm uma retenção energética maior, por isso é que tem o efeito mola, né, o efeito de mola elástico, vão os dois beneficiar no comprimento da passada, na redução do tempo de contacto do pé ao solo. Claro que depois há as características individuais de cada um e elas não desaparecem. Portanto, o que faz o atleta é ele mesmo, a sua biomecânica própria. Portanto, as sapatilhas, os ténis, continuam a ser um dispositivo que ele utiliza para correr. Obviamente, continuam com as mesmas características do calçado comum, como a proteção, mas também para favorecer, neste caso, a performance. Obviamente, o atleta profissional tem mais chances de beneficiar dessas mesmas tecnologias, sim, mas, no entanto, há estudos também que não colocam a tecnologia num patamar tão elevado quanto aquele que se quer dar. Tem havido estudos, por exemplo, na parte de amortecimento, por causa das fraturas de stress, por causa dos sintomas das canelites, as dores no joelho, típicas as síndromes das bandas iliotibiais. Tem-se utilizado alguns materiais, nomeadamente na absorção de impactos, não é? E os que têm tido mais benefício têm sido, de facto, os atletas mais pesados. Aqueles que têm pesos até 70 quilos não são os que estão a beneficiar tanto desse material de amortecimento. Portanto, o peso do atleta, a forma de correr, também vai, obviamente, ter uma palavra final sobre o desempenho. Que eu vi alguns estudos agora recentes relacionados com este tipo de sapatilhas. Eles compraram vários corredores e viram que a redução de tempos é uma coisa existe, é significativa, mas são coisas pequenas, ou seja, não existe assim tanta diferença como as pessoas querem
querem colocar, lá está, porque nós estamos a falar também que o atleta tem que ter uma performance também para conseguir acompanhar, Exatamente. aproveitar o máximo que a sapatilha lhe está a dar, digamos. O que se tem que calcular é o dispêndio energético. Ele pode, de facto, melhorar o seu tempo, mas queremos saber o que é que ele gastou para fazer isso. Então, um dos objetivos é gastar menos energia, como qualquer função corporal. Para fazermos a mesma ação, que tipo de energia nós vamos ter que gastar? Quanto menos, melhor. Obviamente, em termos de desempenho. Isso é que é importante. De facto, é como quando utilizamos palmilhas personalizadas para diferentes condições, desde um pé diabético a um atleta de alta competição. Nós também trabalhamos com diferentes espessuras, diferentes densidades e diferentes características, desde o amortecimento ao efeito de propulsão ao efeito estabilizador também que existe. E o que é que acontece? Isso também podia ser considerado uma forma de doping, mesmo para aqueles atletas amadores, porque estamos a falar de uma palmilha que é personalizada, que é adaptada àquele molde e à sua condição. Portanto, em determinados momentos da passada ou da corrida, ele tem um material que vai tendo a amortecer para reduzir a tensão de vibração óssea pelo impacto com o solo, mas também vai ter um efeito de propulsão se eu colocar um forro, não é? Em que a sua energia, a retenção elástica é menor, portanto tem uma explosão, digamos assim, maior no momento de despegue do pé ao solo, então posso estar a favorecê-lo, não é? Então, digamos que, mais uma vez, os próprios tratamentos, não é? Desde o treino com o educador físico, à aplicação de palmilhas personalizadas, elas mesmo também vão beneficiar o atleta, não alterando muitas vezes a sua condição de corrida, que não se consegue alterar tanto quanto se julga, mas em melhorar certos padrões de momentos de impacto. Portanto, o menor contacto do pé ao solo, sabemos que se colocarmos um material mais amortecedor, vamos ter mais tempo de contacto do pé ao solo, então quanto mais tempo de contacto ao solo, mais energia, menos velocidade ele vai ter, e quanto menor tempo o pé tiver em contacto com o solo, significa que ele está em duplo voo em propulsão. Logo, ele precisa de um material muito mais rígido, mesmo sendo ele com capacidade mais propulsora ou não. Portanto, a rigidez, tanto uma palmilha como do calçado, vão influenciar também na sua performance, de uma forma indireta. Por exemplo, aqueles atletas que já têm uma mecânica de corrida já muito optimizada, por exemplo, o caso do Kiko Cordes, lá, que bateu o recorde, nós sabemos, embora sabemos qual é que foi o modelo de sapatilha que ele usou, também temos a noção que aquilo foi aquela sapatilha, embora tenha aquela tecnologia toda mais recente, também foi uma sapatilha que essa tecnologia foi adaptada à sua mecânica de corrida, ao seu pé, ou seja, aquilo foi uma sapatilha quase personalizada para ele, não é bem igual às sapatilhas standards que estão a ser vendidas depois no mercado. Sim, mas eu creio que ela foi customizada, foi personalizada para se adaptar melhor à morfologia do pé dele. Porque as componentes empregas naquele protótipo, naquele modelo, são as mesmas depois que foram vendidas para o mercado. Tá? Portanto, eu acredito que mesmo um atleta com uma sapatilha personalizada, estamos a falar da melhor ergonomia, melhor contacto, melhor ajuste do cordão, a nível do calcânio também, melhora talvez a sensação de conforto e da segurança em si, na prática. Mas se as tecnologias depois empregues, tanto na zona da sola intermédia, o peso do conjunto, a zona da sola principal por causa da propulsão, se forem as mesmas, mesmo um indivíduo com características diferentes vai beneficiar da mesma vantagem de terreno, em parte. Nós, por exemplo, tivemos um atleta lá connosco, nós tivemos a possibilidade de testar e de comparar as sapatilhas com outras e verificámos que havia diferença, pelo menos entre aqueles dois modelos de sapatilhas, nós não podemos depois extrapolar para o resto. Nós sabemos que com aquele atleta, com aquelas características, aquelas sapatilhas apresentaram melhorias no rendimento e na mecânica da corrida em relação às que ele usava. Isso ocorreu, nós temos a oportunidade de estudar isso lá com a avaliação da corrida através dos vários testes que fizemos. E uma das coisas que ele falou é que ele com aquelas sapatilhas não conseguia correr devagar. Ou seja, eu ia falar isso. É importante frisar a finalidade de cada sapatilha também, porque o mesmo atleta tem desempenhos diferentes com desenhos diferentes, exatamente. Sim. E foi isso que se percebeu. De
facto, com sapatilhas tanto mais neutras como um pouco mais pesadas ou aquelas consideradas de alta performance, ele mesmo dizia, a velocidades médias a baixas não tinha qualquer estabilidade ou sensação de conforto, porque o conforto perceptível é muito interessante também no atleta. E aquelas sapatilhas são desenhadas para uma velocidade cruzeiro, não é? Muito mais elevada. Portanto, eles chegam a um certo patamar em que se sente confortável. É isso que eu digo, o tal dispêndio energético para aquele tipo de velocidade, sim, é favorecida pela tecnologia, mas também ela foi desenhada para isso, para tempo, para recorde, para maratona. Estamos a pensar, por exemplo, num atleta de trail, a questão também é diferente, não é? Um atleta de triatlon também, o momento em que ele vai fazer a corrida já é diferente, já é noutra fase da prova. Portanto, é de facto necessário perceber que isso influencia no atleta. Um atleta, diferentes modelos, sim, temos resultados diferentes, mas o estilo de corrida não é o mesmo. Ou seja, podemos dizer que temos a mesma figura, mas de facto foi tipos de corrida diferente também associado àqueles ténis. Portanto, se os dois favorecerem a mesma performance, mas para o mesmo tipo de corrida, ou seja, um beneficia-se mais em performance, mas a corrida é a mesma, aí sim conseguimos provar que aquele traz benefícios. Agora, mesmo o desenho e mesmo a característica da corrida eram diferentes. Portanto, temos aqui variáveis que não podemos considerar como é sempre mais vantajosa. Depende muito do atleta, das fibras musculares que ele tem. Portanto, a falar do Kipchoge é totalmente diferente. Ele tem uma tonicidade muito diferente. A método de corrida dele, obviamente, já por si, se fosse com outro modelo, acredito que ele teria outras vantagens que outros não teriam, usando o mesmo ténis. Por exemplo, um atleta que tenha uma velocidade de prova de uma maratona muito relativamente inferior por exemplo, de uma meia, uma prova de 10 km, se calhar usar este tipo de sapatilha vai sentir, se calhar, uma sensação um bocado esquisita quando estiver a fazer maratona, porque vai sentir o seu pé muito mais instável, porque não está preparado para aquela velocidade. Ou, embora ele esteja, se calhar, a fazer um dispêndio energético diferente, mas pode não se sentir confortável utilizando aquele tipo de calçado. Se calhar tinha que ter uma performance e uma capacidade atlética para conseguir atingir a velocidade que lhe permitisse sentir-se confortável com aquele tipo de sapatilha. Exatamente. O pico de performance nesse tipo de materiais é numa velocidade cruzeiro muito mais elevada. E nós sabemos que ao longo da maratona há momentos em que ele, mesmo para poupar a sua energia ou mesmo por questões de fadiga, ela vai diminuir. Portanto, se utilizarmos este tipo de tecnologia para alta performance, mas não conseguimos usufruir quando é que essa tecnologia beneficia, não é? Porque ela tem um limiar de plasticidade de deformação. Então chega a um ponto em que a sua rigidez pela placa intermédia de carbono e pela leveza do PEBA, que permite o PEBA é um dos materiais patenteados e que faz a diferença, não é? E pela sua dispersão a nível de força elástica, ela só é favorecida mediante um tipo de força de reação com o solo. Portanto, àquela velocidade é possível ter essa força de reação para favorecer desse momento elástico. Abaixo disso, podem estar com o mesmo tênis, as mesmas sapatilhas mais leves, mas não estão a beneficiar. É a mesma coisa que fazer todo o terreno com pneus de estrada e não com pneus perfurados, com pneus próprios para lama e pedras. Mas está aqui um pouco também, o que nós tentamos também sempre falar com os atletas é que o importante também é perceber o tipo de corrida que eles fazem, perceber o corpo, certo. E depois adaptar, lá está, eles quando têm os carros têm que adaptar as rodas ao piso que vão correr. Sim. E ao carro em si, ao motor e tudo mais. Nós aqui não é o atleta que se vai ter que adaptar às sapatilhas. As sapatilhas é que vão ter que responder às necessidades do atleta. Sim, nós temos atletas que, por exemplo, utilizam alguns ténis, ou sapatilhas que têm gel de estabilização, aquelas chamadas sapatilhas neutras, e eles não beneficiam nada com isso, por exemplo. E às vezes, por uma questão de segurança, eles compram o neutro por não se comprometerem com algo que o possa prejudicar, mas na verdade o neutro muitas vezes prejudica determinado atleta, porque o limiar de amortecimento muitas vezes é igual, tanto nos efeitos de supinação inicial, com o primeiro contacto, como nos efeitos de amortecimento para o médio apoio, que é a tal pronação, em que se demonstra excessiva, e o que ele precisa se calhar era uma maior densidade, ou seja, uma sola
muito mais composta, muito mais densa, com uma ligeira rigidez para atrasar aquele excesso de pronação. Esse excesso de pronação que faz um atraso, por exemplo, de uma perna em relação à outra. Então, muitas vezes favorecem com a rigidez e podem ser antipronadoras sem problema nenhum, assim como a inclinação, o drop, ou seja, a inclinação entre o calcanhar e a parte da frente, para quem não estiver familiarizado com o termo do drop. Muitas vezes até isso favorece a posição do tornozelo e força de contração dos gêmeos. Então, esses efeitos também estão em jogo quando avaliamos o tipo de corrida. Não podemos falar do corredor, como é que ele corre, se é um retropé, se é um corre com um antepé, se tem um comprimento de passada X, não é? Um tempo de contacto Y, mas, obviamente, que benefício é que ele tem com determinado tipo de sapatilhas, características é que o corpo dele pede, entre aspas, não é? Porque ele vai ter sempre uma condição biomecânica que se vai beneficiar com determinadas características. E muitas vezes aquilo que ele compra é erróneo, ou compra porque é de alta performance e ele não tem esse perfil de alta performance. Não quer dizer que ele não tenha bons resultados, mas ele não atinge o pico em que a tecnologia realmente faz a diferença, e como falaste bem, a outra depende muito da velocidade, e muitas vezes alguns que têm elevado fator de estabilidade e de amortecimento, quando na verdade têm peso acima, vão beneficiar sim em alguma parte, mas vão atrasar também na questão, no quesito da performance. Portanto, muito depende aqui o peso do atleta, a biomecânica dele e obviamente depois a técnica de corrida. Como estávamos há bocado a comparar com os carros, se comprar um Ferrari para andar a 100, o que vai acontecer é que, em vez de não está a usufruir das capacidades do motor do carro e das capacidades do carro, está a danificar os seus componentes, e que é um pouco isso. Se calhar, uma forma um bocado engraçada é dizer que o doping tecnológico não é comprar um modelo com a mais avançada tecnologia que existe, mas sim comprar um modelo certo para o atleta, certo para aquele atleta. Ou seja, se nós acertarmos um modelo para o atleta, aquele é o seu doping, porque ele sabe que com aquelas sapatilhas consegue ter o seu máximo de desempenho. Se comprarmos a tecnologia de ponta para um atleta que não vai ter as capacidades para usufruir daquela sapatilha, e se o match entre os dois não for o melhor, não há doping ali. Até porque não há doping nenhum, ali só estamos a colocar umas sapatilhas que muitas vezes vão estar a estragar o atleta. Até porque as características entre diferentes corredores, não é, vão diferir em pontos muito pessoais, não é? Do tipo de memória elástica que o seu tecido tem para a dispersão, não é? Numa fase de propulsão, o tónus muscular, a leveza, o comprimento da perna, a relação, o rácio de comprimento de perna face a tronco. Isso também é muito importante. Se tem ou não uma dismetria, ou seja, uma diferença de comprimento dos membros, mesmo que possam ser compensadas, há sempre características individuais que por si só não podemos pôr todos. Seria considerado também um doping se de facto todos os indivíduos tivessem o mesmo padrão, não é? De alinhamento fisionómico, da ergonomia do próprio do corpo, na mobilidade articular, na tonicidade dos músculos. Portanto, seria bom, mas não, há essa diversidade própria dos indivíduos. É como dizias e bem, também bom beneficiar também de características muito particulares em diferentes tipos de ténis. E aqui não está a diferença no alto investimento dessa característica, nem ter o Ferrari, se muitas vezes o que importa é ter um Mini, porque se quer é agilidade, não se quer é velocidade. Então depende muito daquilo que de facto é a característica do indivíduo e o tipo de prova que vai fazer. Mas lá está, porque começou às vezes falando nisso do termo do doping, senão também teríamos que, eu por exemplo, neste momento posso dizer que quando estou a fazer os meus treinos de estrada, as minhas provas de estrada, também estou a usar doping tecnológico, porque associado às sapatilhas, coloquei umas palmilhas que me estão a potenciar o desempenho, ou seja, podemos considerar quase as palmilhas como um objeto de doping tecnológico, porque aquilo não deixa de ser uma tecnologia e essas nós temos certeza que são adaptadas às necessidades do atleta. Exatamente, são personalizadas, são feitas depois de um diagnóstico, depois de uma análise de facto às características físicas e depois dinâmicas do mesmo atleta. É feita de uma forma personalizada, portanto ela vai se adaptar mesmo à ergonomia do pé, não é? Pressupõe que sejam as customizadas que estás a falar, então a partir daí depois é utilizada as tecnologias que compõem a própria palmilha, a própria ortótese personalizada. E aí, como sabes,
Há materiais que podem amortecer com a primeira fase de contacto no calcanhar, há outros que podem enrijecer o modelo em si para diminuir o tempo de contacto e aumentar progressivamente a propulsão. E ele vai desde a matéria base, o peso, pode ser em fibra de carbono, polipropilenos, podem ser em EVA, podem ter elementos de amortecimento como os porões, ou então EVAs de propulsão, que existem bastantes, e obviamente tem uma memória elástica fantástica. Agora, outra coisa é que mesmo nas diferentes sapatilhas, ténis de performance, a durabilidade, ou seja, o tempo em que falavas da meia maratona, a maratona, ou os próprios quem faz o triatlon, o Ironman, a durabilidade e a capacidade plástica à deformação também vai diferir. Ou seja, não adianta ter um material que é muito bom em termos de amortecimento de impactos, mas depois as fibras que compõem esse amortecimento não têm uma durabilidade para 2 ou 3 maratonas. Portanto, a característica-chave daquela ténis vai-se perdendo. E outras que são altamente rígidas, e sim, servem para alta velocidade, não interessa também trabalhar em grandes provas, quando ali o que importa é a velocidade, se calhar a curta distância, porque a rigidez que ela tem da propulsão é beneficiada de facto em momentos curtos. Então, aqui também tem que se pensar no fator de plasticidade, ou seja, a deformação e a durabilidade desse mesmo material. Eles mesmo nestas novas sapatilhas, se não me engano, também andam a fazer estudos, por exemplo, comparar o desempenho delas em pista, fora de pista, e ver como é que elas se comportam, e têm visto que também de acordo com o piso em que elas está a ser disputada a prova, também tem componentes diferentes. Por acaso este ano foi pena, porque íamos ter uns Jogos Olímpicos, se calhar, diferentes também para fazer esse tipo de análise, que será feita certamente para o ano, ainda com mais evolução da tecnologia. Tenho certeza. Em que iremos ter muitos atletas, desde lá está do triatlo ao atletismo, das várias distâncias, a usar este tipo de modelos de várias marcas, e vai ser interessante comparar quer o desempenho deles comparativamente a anos anteriores, quer entre eles o seu desempenho. Se bem que temos que ter sempre atenção que estamos a falar de momentos diferentes da época. Um atleta hoje pode estar mais bem preparado do que estava nessa altura, e temos sempre esse viés, mas acho que vai ser uma boa altura para também se ter mais certeza do que está a acontecer com o fenómeno. E tem uma característica interessante, Bruno, é que isto também é acompanhado por febres, não é? É como nós tivemos já a febre do minimalismo, do calçado minimalista, os Five Fingers, Vibram, né? Com as tecnologias Vibram. Temos agora os maximalistas, começaram com as Hoka, não é? E agora estamos na moda dos carbono, não é? Placa de carbono, e a Nike às vezes a dar ali uma piscadela já nos materiais de ar, as bolsas de ar, não é? Então, associado também, obviamente aqui a chave até é outra, passando-se para a publicidade, ainda é do tipo de EVA que ela utiliza. Mas temos elementos novos, refiro-me a tipo de elementos novos que estão a ser introduzidos no design da própria sapatilha, é esse. Então estamos a passar a febre do carbono, porque aí, como nós na biomecânica sempre falamos, nós para termos controlo, não é, de um movimento, seja em alta performance ou não, e favorecer, de facto, o elemento dinâmico numa corrida, nós trabalhamos com a rigidez. Não é? Quando queremos paliar um efeito, quando queremos apenas proteger uma estrutura, trabalhamos em menor densidade e menor shore, ou seja, dureza. Não queremos amortecimento. Na alta performance, obviamente, se pudermos casar o baixo peso do conjunto à alta rigidez, daí tenha surgido a fibra de carbono, já utilizada nos chassis dos carros de Fórmula 1, lá está, pelo seu peso pluma, e aumenta a rigidez e a sua estabilidade. Isto conjuntamente com o tipo de densidade e o drop. Cada vez mais estamos a assistir ao maximalista, mas associado a drops que já vão para os seus 40, quase 50 milímetros de espessura. Portanto, temos aqui drops bem maciços, tanto que começaram a limitá-los ultimamente, já pelos últimos desenrolares dos modelos da Nike, já se estava a limitar o efeito de drop associado à espessura da própria sola superficial e intermédia também, com o casamento com a fibra de carbono. Sim, normalmente quando eles associavam sempre o maximalista, lá está, o maior amortecimento, maior... Eles agora estão a associar quase o maximalista às fibras de carbono e todo aquele tipo de sistema. Sim, que temos mais... Que é quase um quadro contrariar o amortecimento, porque sabem que aquilo vai dar amortecimento a mais e depois não vai conseguir. Eu sinto isso, pelo menos nos Hoka que tinha, que
o amortecimento comigo, o amortecimento que elas me davam, depois o esforço que eu tinha que fazer para correr era muito superior. Sim, mas a maior parte, apesar de tudo, com as solas mais espessas, tu tens sempre três tipos de solas, digamos assim. A que tens o contacto interior, podes ter uma sub também interior, as intermédias e depois a que está inserida na base, não é? Faz o padrão de zona de contacto. Tu, quanto mais espessa, tu consegues misturar, não é? Mesclar diferentes tipos de materiais. Sabes em que momento é que és um amortecedor, em que podes colocar lá uma bolsa de gel ou uma bolsa de ar, não é? Para favorecer, por exemplo, um amortecimento de eversão, não é? Por causa da supinação, não é? E podes aumentar a densidade de um material mais rígido no lado interno do pé. É para controlar o excesso da pronação, ou seja, existe a pronação, mas ela é controlada ali. E depois tens a intermédia em fibra de carbono que vem até a região de metatarsofalangica, para favorecer o quê? O próprio despegue, não é? E depois o efeito da propulsão. Então tens aqui um casamento, e obviamente quanto mais alta é a sola, mais fácil é para encaixar bolsas de ar, de gel, DVAs de alta densidade, amortecedor assim, mas depois consegues associá-las depois numa fase mais à frente ou então misturada no mesmo plano com momentos de propulsão. Então é este o segredo, tens mais espaço com menor peso. Então aqui há aqui uma questão dinâmica. Depois também a questão de inclinação, o facto de favoreceres às vezes uma articulação de um tornozelo quase à propulsão de ataque, não é? Mais plantar flexionado, não é? Para quem desentende com o pé muito mais para baixo. Nessa posição, obviamente, vais ter sempre uma contração muito melhorada dos gêmeos e vais ter uma melhor flexão depois do joelho. Isso em si são tudo padrões de desenho na concepção de um ténis de alta performance. Vai desde a inclinação, à estrutura, à composição, ao peso. Então isso é muito importante. Mas está, estamos a falar de que temos aqui muito estudo, muita análise, muita biomecânica e é a ciência e a tecnologia a evoluir e claro, a melhorar os desportos. Mas por causa no outro dia, num outro fórum em que tivemos na Osteo Performance, perguntámos isso a um treinador também, um treinador olímpico, porque é que hoje em dia, por exemplo, nos atletas portugueses, no seu modo geral, os tempos que faziam às vezes andavam piores do que há muitos anos atrás, com a avançada desta tecnologia e todos os métodos de treino que têm ocorrido. E foi o que ele disse, que antigamente esses atletas faziam deles correr a vida deles, corriam de manhã à noite, era um tipo de vida completamente diferente e que agora não se faz. Ou seja, a importância do atleta, da performance do atleta, das capacidades físicas que ele tem, é que vão fazer depois realmente a diferença. Claro que depois, quando temos dois atletas muito parecidos nas suas capacidades físicas, um pequeno pormenor pode fazer a diferença, mas até lá é 90% do atleta a trabalhar. Quem pensar que não treinar, que não ter a musculatura a trabalhar como deve ser forte, a parte articular a funcionar com uma boa biomecânica, com um bom gesto técnico, de maneira a ter um menor gasto energético naquele gesto técnico, pode calçar as melhores sapatilhas do mundo que vai levar a ter maus resultados. A exceção continuará a ser o atleta, não é? Nunca desmerecer a performance, até porque envolve treino, envolve disciplina, o descansar é uma forma de treino, a alimentação é treino, não é? A frequência de treino também, o reforço muscular que faz, a própria elasticidade também, por causa do repouso e da recuperação muscular. E depois vem o calçado, obviamente que é importante, sem dúvida. Mas não desmerecendo, até porque temos características, tanto que se vê até no futebol, e mesmo em corredores, eu por acaso conheço um velocista, que não tem uma característica que tu esperavas para a performance que ele desempenha. Muitas vezes eu posso até explicar o tronco, uma relação de comprimento de tronco muito maior que as pernas. Não é? Às vezes o ser baixinho, às vezes o ser muito mais alto, depende do tipo de desporto que estamos a falar. Mas há características que são da morfologia corporal que não beneficiam de determinado desempenho ou gesto esportivo que encontramos, não é? De uma forma teórica. Então, aqui
obviamente, eu tenho aqui um colega que acabou de comentar, acabei aqui de ler, o podologista Omar, conheço muito bem, um abraço ali para o Omar também. As meias também contam, claro, mas é óbvio, não só até pela redução da temperatura do pé, pela questão da edema, não, pela questão também de estabilidade e outras características também na própria circulação. Portanto, são todos detalhes que favorecem o atleta. No entanto, é o que eu digo, há aquelas exceções em que tu tens atletas que fogem deste padrão e, no entanto, surpreendem-nos com grandes resultados. Lá está. O verdadeiro doping está no atleta, está na sua preparação, está no todo o trabalho que ele faz todos os dias e na sua preparação física. Depois, tudo o resto, claro que tudo o resto conta. Somos por aí, até a temperatura exterior, a umidade, tudo isso vai basicamente, para termos recordes, já cheguei a falar isso com alguns atletas, para ter um recorde e uma prova perfeita é preciso quase uma junção, um alinhamento das estrelas quase perfeito. Se o atleta estiver nas suas melhores capacidades, mas se aquele dia por algum motivo ou está com o nível de umidade ou de temperatura que a sua fisionomia não está habituada ou não suporta, todo o resto do trabalho vai por água abaixo. Porque lá está, o doping está essencialmente no atleta, a tecnologia de tudo o que está à volta só vem a ajudá-lo. É o acrescente, é aquele que vai dar, se calhar, a cereja a cereja no topo do bolo, mas se a base do bolo não for boa, também não é a cereja que vai fazer a diferença. Sim, e falaste muito bem, as características do meio externo são muito importantes, não é? Como disseste, a densidade atmosférica, não é? O tipo, a qualidade de oxigenação, não é? Há atletas que não estão habituados a correr em determinados tipos de declives, em determinadas altitudes. E pode ser um excelente atleta noutras condições de terreno. E isso aí, precisamente, temos diferentes tipos de modalidades de corrida, desde o skyrunning ao trail running, a maratona, o Ironman também. Experiências diferentes também atmosféricas, meio externo, temperatura, umidade, que também em determinados momentos vão beneficiar apenas alguns indivíduos, são estas características individuais. Isso é importante, mas influenciadas por fatores externos. Eu aqui vi também uma pergunta, Bruno. Relacionado com o Alux. Exatamente. Eu estava a tentar memorizá-la porque ia responder mais tarde. Aqui falava, eu não sei se percebi, se havia impacto, só um minutinho, se havia impacto sobre o Alux ou qual era que favorecia melhor a dinâmica do Alux. Eu agora perdi completamente a pergunta. O impacto do Alux. Pronto, isso sobre o impacto, provavelmente deve estar a referir a alguém que corre com o antepé, não é? Com a parte da frente do pé. Portanto, a parte dinâmica é mais frequente nessa região. Aqui, obviamente, se existe, mais uma vez, a rigidez é favorecida nestas condições. Ele não precisa de amortecimento. O que ele precisa é de menor tempo de contacto com essa estrutura no solo. Porque quanto mais tempo de contacto, isto multiplicado muitas vezes por 4 o peso corporal do atleta nessa fase de impacto e de força que faz para sair do solo, se o material for demasiado amortecedor a pensar nessa tal proteção, ele vai ter em mais absorção de força e de peso nessa articulação. Então temos que aumentar a rigidez, né? Diminuir a flexibilidade da sola para ter menos tempo de contacto. Aí sim é uma forma de proteção da articulação metatarsofalangica. E aí sim, obviamente, vai também proteger o hálux. Em forma de resumo, já estamos a terminar. Lá está a concluir que o atleta continua, independentemente das sapatilhas, o atleta continua a ser o centro, ou seja, a capacidade física do atleta é 90% dos resultados. Sim. Mais. Que toda a tecnologia é bem-vinda para melhorar a performance e para ajudar os atletas a conseguir os seus resultados. O que estamos a assistir é a evolução da tecnologia aliada à ciência, à biomecânica, e todos os estudos têm sido feitos e que, relativamente mesmo especificamente às sapatilhas, como nós falámos, o doping tecnológico certo é ter a sapatilha certa adaptada ao atleta. Não é ter a sapatilha com mais tecnologia, é ter a sapatilha certa para aquele atleta. Esse sim é o verdadeiro doping para o atleta relacionado com o calçado. Vocês concordam comigo?
Sim. À medida que o conhecimento vai evoluindo, a ciência também, a disponibilidade de novos materiais que se vão adaptando à indústria de calçado, à medida que se tem consciência sobre o tipo de treino, o tipo de alimentação, aos estudos de pré-época desportiva, não é? Porque agora tenho em consideração que há atletas, felizmente, que têm essa preocupação em procurar uma avaliação biomecânica, podológica, para perceberem onde podem beneficiar e onde podem prevenir algumas lesões individuais recorrentes. E isso tem tornado o atleta muito mais disciplinado. Portanto, é comum falarmos agora em doping. Tudo é fácil hoje catalogar como doping, como algo crítico, mas o que estamos a assistir é, de facto, a uma melhor consciência sobre o conhecimento daquilo que nos favorece. E, obviamente, a tecnologia também vai acompanhando. Pois lá, Por isso, se ela estiver disponível para todos, ótimo. Mas não se esqueçam de outra coisa que pode ficar para outra conversa. É que mesmo aqui nós estamos a falar de corredores, de uma forma geral. E falamos se é alto, se é magro, se calhar se é raça negra, se é caucasiano, etc. Mas as diferenças de género também contam. Por exemplo, posição de bacia, a leveza, tem muito a ver a riqueza de tónus muscular. Portanto, até entre géneros temos aqui considerações de facto que vão modificar de acordo com os mesmos tipos de sapatilhas ou ténis. mas está, se um atleta quer saber qual é que é a sapatilha que mais se adequa ou que tipo de características tem que ter a sapatilha para ter o melhor desempenho, nada melhor do que fazer uma avaliação biomecânica mais aprofundada sobre a forma como anda, como apoia, como é a sua postura, como é que está na posição de pé, como corre, e depois de avaliar todos esses dados, então conseguimos saber que tipo de sapatilha é que o vai beneficiar e que vai potenciar o seu desempenho, vai reduzir o risco de lesão. Só depois desse tipo de avaliação é que se consegue saber. Não é só porque sem dúvida está na moda este tipo de sapatilhas, ir tudo já comprar, porque lá está, como nós falámos, aquelas sapatilhas vai servir para muita gente, mas também muita gente não vai servir para aquelas sapatilhas e muitas pessoas vão tirar o proveito da sapatilha e se calhar até vão ter lesões derivadas de estar a usar. Sim. E estou usando a analogia mais uma vez do mundo automóvel, porque eu acho que a analogia é sempre mais fácil de explicar, não só porque gosto, mas é mais fácil. Mas é como ir comprar pneus para um carro. Talvez as pessoas não tenham também essa sensibilidade ou não queiram gastar, mas é a mesma coisa em optar por pneus de verão, pneus de inverno, adaptados não só para as chuvas, mas como para a neve, mas também pneus de estrada para performance e pneus ecológicos para reduzir o consumo de combustível. Existem também essas características pelo tipo de borracha, pelo tipo de desenho. A mesma coisa, há carros que não se favorecem com aquele tipo de pneus ou não foram desenhados para isso. A mesma coisa é a nossa característica individual física e o tipo de prova que vamos executar. Portanto, não adianta comprar por modas. É óbvio que existem características novas nas sapatilhas que podemos beneficiar delas, mas não significa que nós precisamos delas ou que nós vamos tirar rentabilidade com elas, porque elas também têm uma demanda específica para determinado tipo de corrida. Por isso, é só. Obrigado, Manuel. Acho que foi bastante esclarecedor neste tema que está muito em voga hoje em dia e acho que foi esclarecedor também para os atletas e para as pessoas que nos estiveram a ouvir saberem que isto do doping tecnológico foi um rótulo que colocaram também neste tema, também para se debater, mas que o mais importante lá está, é adaptarmos sempre o calçado à pessoa e ao atleta e ter as coisas quase como se fosse um fato à medida de costureiro, e isso acontece também com as sapatilhas. E de resto é deixar a ciência e a tecnologia evoluir, porque todos nós acho que devíamos aplaudir isso, porque estamos também se calhar a proteger os atletas de ter lesões e estamos a mantê-los se calhar durante mais tempo em competição e com o tipo de desempenho. Obrigado, Manuel, mais uma vez, e continuação de boa noite para todos os que nos estiverem a ouvir. Teremos mais oportunidades para ter mais debates, especialmente aquele que o Dr. Manuel estava a falar das diferenças de género na corrida e no calçado, porque isso dá um debate muito interessante para fazermos no futuro, fica a deixa, por isso fiquem atentos às nossas redes sociais. Alguma dúvida que tenha, já sabem, basta entrar em contato connosco para a Osteoperformance 360 graus ou com o Dr. Manuel Cerqueira, e os atletas que precisarem de ajuda, precisarem de saber qual é que é o melhor calçado para a vossa forma de correr ou para o vosso desporto, têm sempre na Osteoperformance temos lá o nosso serviço de podologia, que temos as avaliações de biomecânica
personalizadas e profissionalizadas pelo Dr. Manuel, que está sempre disposto para vos ajudar. Obrigado a todos, obrigado Manuel mais uma vez. Obrigado, nós, e até breve então.